dia. Hoje está completando uma semana que eu saí de São Paulo. Tô em Ljubljana. Acordei de manhã, tomei café, peguei esse ônibus para ir conhecer o Lago Bled. Aí ele parou no aeroporto, desceu umas 3, 4 pessoas e sobrou só eu. Só tô eu aqui no ônibus agora. O ônibus só pra mim. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Espero chegar lá e esteja tudo aberto, né? Eu só chegar lá uma plena segunda-feira e dizer que o lago não abre. Mas, enfim, vamos nessa ver o que vai acontecer durante o dia. Bom, depois de uma viagem de aproximadamente 1 hora, passando pelo aeroporto de Ljubljana, cheguei aqui no Lago Bled. Tá muito calmo aqui hoje, não tem quase ninguém. Eu falei com um funcionário lá do hostel ontem. Ele disse que aos finais, no domingo e feriado, tem desconto no transporte, que no final de semana que é bastante movimentado. Mas pelo jeito, pelo menos hoje, está bem tranquilo. Eu disse, atrás dessas árvores é onde fica a estação do ônibus. Eu disse, vim caminhando, tem alguns cafés ali do lado. Tem uma igreja. Lá em cima o castelo. Então a igreja aqui, o castelo lá ao fundo. E aí tem uma ilha no centro do lago onde fica uma igreja, que dá pra ir de barco. Mas é estranho, eu tô achando que hoje é dia de... porque não tem nenhuma gôndola funcionando. Acho que eles abrem na segunda, eu acho que eles não abrem. Deve ser isso, porque tá muito tranquilo aqui. Mas é o tipo de ambiente que eu gosto. Tranquilidade para poder caminhar sossegado, sem muvuca. Dá pra ver a vegetação. Não sei se na câmera vai aparecer, mas dá pra ver a vegetação no fundo aqui. Umas pedras. Tô gravando contra o sol, não dá pra ver direito, mas lá do outro lado são os hotéis. Eu vou verificar, mas pelo que eu entendi, dá pra fazer... O ideal aqui é para caminhadas. Então eu consigo fazer caminhada ao redor de todo o lago. E tem uma trilha que sobe até o castelo também. Então eu vou verificar isso daí e vou caminhar um pouco. Aproveitar o dia tranquilo aqui no Lago Bled. Bom, subi por essas escadas, uns 20, 30 metros de subida. Cheguei aqui na entrada da igreja. O céu tá azul, lindo, 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 lindo. Aí tem umas nuvens brancas bem esparsas assim, ó. Dá um toque leve no ambiente. Fica muito bonito. Muito tranquilo aqui hoje. Eu acho que funciona no sábado e no domingo. E na segunda é tipo um descanso, né, pessoal? Eu vou verificar, mas eu tô achando que o caminho para o castelo começa aqui também. Ó. De manhã, na hora que eu saí de Ljubljana, tava 2 graus, tava uma cerração. Aí o meu medo era chegar aqui e tá uma cerração, não consegui ver nada.
Mas aí foi passando e o tempo foi abrindo. E o sol já tá saindo, né? Ó, aqui a loja de souvenirs tá fechada, tá vendo? Ou não abre hoje ou só abre mais tarde. Porque por causa do frio também eu percebi que muitos lugares só abrem na parte da tarde, um movimento maior no período da tarde. Vou olhar as informações aqui e se for por aqui eu vou subir até o castelo, fazer uma caminhada. Pelo menos para ter uma visão lá de cima. É ruim porque esse horário o castelo está contra o sol, então pode ser que atrapalhe um pouco para ver lá de cima. Mas mesmo assim eu vou arriscar e vou subir. Chegando lá eu filmo novamente. Olha que interessante, alguém subiu o caminho e aí deixou o carrinho aqui, ó. Porque olha o tanto de escada. Aí não tem como subir, né? Aí deixaram o carrinho ali atrás. E deve ter levado o bebê no colo. E vamos lá, né? Que tem muito chão ainda. Mas com fé a gente chega lá. Olha que legal, é bem seguro. Tem essas estacas aqui para você não correr o risco de cair lá para baixo. Esse calçamento em pedra com cimento. Mas olha só, ele vai subindo, virando, vai fazendo um caminho em zigue-zague e vai até lá em cima. E vamos nessa luta aí, né? Bom que fica entre as árvores, um dia de calor, você não sofre tanto. Tem uns banquinhos de madeira para sentar no trajeto aqui, ó. Lá embaixo já dá para ver o lago. Daqui eu tô vendo um barquinho indo para a igreja. Apesar de pouco movimento, deve ter um ou outro indo lá. Se quiser visitar a igreja lá na ilhazinha que tem no centro do lago. Desligar. Quando chegar lá em cima eu filmo mais. Pronto. Cheguei. Levei mais ou menos uns 10, 15 minutos para chegar aqui. Ainda não acabei de chegar completamente no castelo, porque fica ali em cima. Tem alguns carros estacionados, então deve ter como subir de carro aqui também, da mesma forma que no castelo de Ljubljana. E deu até calor, tirei a blusa, tirei o cachecol, só não tirei a touca, porque chega uma certa idade, a cabeça é algo sensível num velho. Qualquer friagem que você toma, é problema. Ainda não dá pra ver o lago totalmente daqui, aí eu vou subir mais pra ver como é lá de cima. E aqui eu encontrei um mirante, ó. Vamos entrar nele. Dá pra ter uma visão. O sol tá contra. Tem uns 3 remadores aqui, eu não sei se dá pra ver. Vou tentar aproximar lá pra... Tô contra o sol, é difícil de... Olha lá eles. 3 remadores. Não dá pra ver a igreja
na ilha, que fica, acho que aqui atrás. Algumas, deve ser residência, hotel ali. Mais pra cá também tem algumas hospedagens e os resorts. Tá bem tranquilo hoje, ou nada abre hoje ou só funciona na parte da tarde. Mas tá do jeito que eu gosto. Tô procurando tranquilidade, sossego e tranquilidade. Fazer uma caminhadinha ao redor do lago depois que eu descer do castelo. Vou subir até o castelo agora. Chegando lá eu filmo. Não tá muito longe, é aqui do lado. Só caminhar mais um pouquinho. Tá ali em cima. Chegando lá eu filmo mais. E aqui, ó, a entrada do castelo. Logo na entrada tem um mapa interno mostrando as dependências do castelo, QR Code, página, aplicativo no Google Play e Apple Store e avisando que é vigiado, tem sistema de segurança. Tem uma lojinha de café também, na parte de dentro, capela, loja de souvenirs, museu, restaurante. Museus. Bom. E lá ao fundo, ó, dá pra ver alguns picos nevados. Vou entrar lá achando mais coisas interessantes eu filmo. Olha que maravilha, que visão dos montes nevados aqui de cima do castelo. Tem que ter fôlego para subir, viu? Não cheguei no final ainda. Mas esse era um dos intuitos da viagem. Entre outras coisas, melhorar o preparo físico também. Caminho por onde eu vim. Subir mais um pouco, lá em cima eu filmo mais. Bom, eu subi até o castelo. Fiz algumas filmagens aqui do lado externo, uma visão muito bonita dos montes nevados. A parte interna do castelo é paga, eu vi aqui os valores, é adulto individual você vai pagar 15 euros, estudantes 9,50 e criança 6 euros. Se vier num grupo de 10 pessoas, o adulto sai 12 euros, estudante 8,50 euros e criança 5 euros. Pessoas acima de 65 ou que tem 20% de desconto, que tem o cartão Alpino, Juliano, alguma coisa assim, 10%. Eu não vou entrar, mas ficam aí os preços caso alguém esteja vindo e tenha interesse em saber os valores. Bom, começar a descida de volta. Novamente, como diz o ditado, na descida todo santo ajuda, né? Então, se fosse num carro, é só banguelar, põe em ponto morto e deixar ele descer. Freando, é lógico, né? Que senão o negócio desanda.
Algo que eu esqueci de comentar é que eu peguei o ônibus na estação rodoviária de Ljubljana. O valor da passagem é 5,70 €. Uma espécie de uma guarita logo na entrada. Tomar fôlego e descer. Chegando lá embaixo eu vou provavelmente fazer uma caminhada ao redor do lago. Aí eu tiro algumas fotos e filmo um pouco lá também. Encerrar esse vídeo por aqui. Tô caminhando aqui pelo lago. Parei aqui, tava olhando para cima. É incrível a altura em que esse castelo foi construído. Não sei se na câmera dá pra ter uma ideia. Mas olhando assim, eu tenho a impressão que é o equivalente a uma altura de uns 2 a 3 edifícios de 20 andares. Pode pôr aí uns 150 metros no mínimo. É muito alto. Que ambiente gostoso, olha. Água descendo, limpinha. E aí aqui ela segue. E deságua no lago Bled. Muito relaxante isso aqui, viu? Olha o barulhinho da água, essa água limpinha. Muito legal mesmo. Pelo que eu entendi aqui, ó, essa casinha, Homestay Vito, é um lugar para hospedagem. O inglês não tá lá essas coisas, né? Tá meio enferrujado, mas aparentemente é uma casinha aí para aluguel. Bem próximo do lago Bled. Descendo aqui mais uns 30, 40 metros, chega no lago. Muito tranquilo, muito legalzinho mesmo. E aqui é a entrada de uma vila que fica do lado do lago. Muito bonito mesmo. Muito tranquilo, deve ser muito gostoso morar num lugar assim, com muito verde e muita tranquilidade. Essa é pra casar, hein? O cara sentado atrás e a mulher remando na frente. Olha que legal. Lá do outro lado eu filmei a água chegando por um riacho e entrando no lago do Bled. Nesse ponto aqui, ó, a água vem do lago, entra aqui e segue o fluxo, muito provavelmente indo para o lago Boine ou qualquer outro lugar. Uma água muito limpa e transparente.
Nesse vídeo eu vou fazer um resumo do meu passeio aqui no Lago Bled. Eu saí de Ljubljana às 8h30, peguei um ônibus. Eu não sabia, tinha em torno de umas 4 pessoas. O ônibus, depois de uma meia hora viajando, ele para no aeroporto de Ljubljana. Desceu umas 3 pessoas, sobrou eu no ônibus. E aí eu pensei, será que isso é uma boa coisa ou uma coisa ruim, né? Porque só sobrou eu no ônibus. Mas enfim, aí eu vim, desci. Segunda-feira eu conversei com um português que trabalha lá no hostel, e ele falou que o governo incentiva as pessoas a viajarem no domingo. Aí ele deu um exemplo que se você tem uma passagem que custa 8 euros, no domingo a pessoa vai pagar em torno de 2 euros. Então aqui no domingo deve ser lotado. E aí na segunda-feira o pessoal tira para descansar, né? Ou abre só na parte da tarde. Eu acho que por causa do frio o pessoal vem mais à tarde. Então agora é quase 2 horas da tarde, um pouquinho mais às 2. E alguns grupos chegando agora. Mas aí eu cheguei aqui 8h30, bem tranquilo. Fiz uma caminhada de uns 15, 20 minutos até o castelo. Não entrei, só subi e tirei algumas fotos. Desci e aí eu fiz todo o percurso ao redor do lago, tá? Deve dar, olha, nada, acho que foi umas 2 horas de caminhada. Muito tranquilo, se você tiver em 2 ou em grupo, é bom para bater papo e caminhar. No meu caso, que eu estava sozinho, foi uma caminhada bem contemplativa, muito silêncio, observando o ambiente, a paisagem, as árvores, as flores. Agora eu terminei a volta toda. Vou subir, vou pegar o ônibus de volta para Ljubljana. Chegando lá eu vou almoçar. E depois do almoço pretendo ir no Parque Tivoli, porque ontem estava garoando. E aí eu preferi ir pro hostel descansar do que ir pro parque, né? Porque estava garoando e aí ia ficar difícil andar por lá com garoa ou chuva. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí chegando lá no Parque Tivoli depois do almoço eu gravo mais vídeos. Pronto, passeio em Bled concluído com sucesso. Eu não sei se é porque é segunda-feira, eu paguei a passagem diretamente dentro do ônibus para o motorista. Tem uma estação lá em Bled, mas estava fechada, não sei se é sempre fechada ou se era porque é segunda-feira. E caso você vá para lá, aqui em Ljubljana, você compra a passagem na rodoviária, que é aquele prédio que está ali em frente. Aí você entra lá, pergunta e compra a passagem para Bled. E o ônibus sai desse ponto aqui, ó, ponto 28. Aí você embarca aqui, ó, no 28. Agora eu vou comer alguma coisa e ir até o Parque Tivoli, porque em menos de 2 horas já começa a anoitecer aqui. Outono anoitece muito cedo aqui. Passeio rapidinho aqui pelo Tivoli Park. Agora são 15 para as 4, 5 horas de anoitece aqui, então eu vim rapidinho só. Entrei por ali, tem um estacionamento. Aí tem um clube de boliche ali, pelo que eu entendi. E aí tem toda essa área verde aqui para o pessoal fazer caminhada, andar de bicicleta. Pena que já está no final da tarde, logo escurece. Mas vou fazer uma caminhadinha rápida aqui para conhecer o parque. Só andando com o cachorrinho. O bichinho tá bem agasalhado para não passar frio. Aqui em Ljubljana eu vi que tem um esquema que você pode fazer um passe
Eu não sei o valor. E aí você pode andar de bicicleta. Eu vou ficar uma semana, mas não sei se eu vou fazer esse passe não. Porque eu tô andando tudo a pé mesmo. Bicicleta. Mas bicicleta é uma opção também. Agora deve estar uns 10 graus. E conforme vai anoitecendo começa a esfriar. Bem provável que essa noite faça 4 graus, 2 graus. Porque a noite faz bastante frio. Embora que o dia que eu cheguei eu falei pro dono do hostel que eu não estava acostumado com esse frio. Ele falou, olha, nesse período costuma ser mais frio. Agora com a questão do efeito estufa, nós estamos passando calor aqui. Eu falei, caramba, mano, passando calor com 4 graus, 2 graus. Absurdo isso. É bem amplo mesmo, bastante verde, bastante árvores. Tem umas bicicletas bem diferenciadas aqui. É umas bicicletas retrô, tipo, parece que o cara pegou uma bicicleta antiga e reformou ela, pintou. Bem diferente mesmo. Tivoli não parece ser um nome muito eslavo. Como aqui é muito perto da Itália, tem muita influência veneziana também. Algumas palavras em italiano. Pessoal fazendo entrega, passando por dentro do parque. Deve ser mais rápido, né? Não tem semáforo. Tem uma entrada por aqui também. E lá no fundo tem um edifício lá que deve ser um museu, uma coisa do gênero. Mas daqui lá é uma bela de uma caminhada, nada, uns 100, 150 metros. Vou parar essa gravação e continuar no próximo vídeo. Bom, agora já é umas 4 horas. Eu vim por aquele caminho. Quando eu for embora eu acho que eu vou por aqui que é mais fácil. Ó. Tem uma passagem por baixo da via do trem. Tem essa outra parte do parque ali que o pessoal usa para andar de bicicleta e caminhada. Bastante verde de ambos os lados. Só que eu vim de lá, cheguei até aqui, vi como que é ali, mas eu não vou pra lá não, eu vou seguir, vou até lá no fim pra ver que prédio é aquele que tem lá. Logo eles acendem essas luzes aqui. 5 horas começa a anoitecer. Tivoli Park. Bom, faltam 100 metros ainda. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e volto a gravar a hora que eu chegar lá. Tem uns 5, 10 minutos. Pronto, chegando. Depois de uma bela
caminhada. Estamos quase lá. Acelerar o passo, porque já está anoitecendo. Não é perigoso andar à noite aqui, mas fica ruim para fazer gravação, né? Escuro, um pouco escuro. Uma obra de arte aí com 2 dançarinos. Nossa, meu pé. Aqui tem um jardim, mas como é outono, tá muito florido não. Aqui aparentemente tem uma fonte, mas no inverno fica desativada, né? Entrada bonita aqui. 4 cachorros protegendo a entrada aí. Vamos subir. Deve ser algum museu. Tava vindo pra cá e o trânsito tava bem carregado. Rosas. É tipo um parque do Ibirapuera, só que menor. Deve ter metade ou 1/4 do tamanho do parque do Ibirapuera. Pelo menos do que eu vi aqui, né? Pode ser que ele seja maior. Café. É um castelo. Tá escrito ali, ó. Tivolski Grad. Castelo de Tivoli. Então isso aqui é um castelo que deve, provavelmente você paga uma taxa e entra para ver o acervo, né? Atrás tem uma construção grande, mas eu não sei se é dentro aqui, acho que não. Dentro do parque. A bicicleta. Como eu disse, as bicicletas aqui são diferenciadas. Eles pegam uma bicicleta retrô, reforma, pinta, fica novinha, mano. Que legal. Tem uma construção ali em cima. Vou subir aqui pra ver.
Não vou demorar muito porque já tá, daqui mais uma meia hora anoitece. Eu vim mesmo de curioso, porque ontem era para eu ter vindo depois do almoço, só que tava garoando. Eu tava muito cansado, eu preferi ir pro hostel e tirar um cochilo à tarde. Hoje eu fui lá pra Bled. Eu achei que lá fosse rápido. A subida do castelo é rápida, mas a volta no lago acho que demorou no mínimo de 2 a 3 horas. Aí eu saí de lá 1 hora, cheguei aqui 2. Não, cheguei mais, acho que quase 3 horas. O bom dessa viagem é que eu tô me esforçando ao máximo. Subindo escada, caminhando, para melhorar meu físico. Com esse tempo frio e esse horário, já não tem dia de semana, segunda-feira, já não tem mais ninguém aqui. Bom, tá escrito em inglês aí. Pelo que eu li rapidamente, é um prédio que foi restaurado e serve como estúdio para apresentação de obras de artes. Bom, valeu a pena a passagem rápida. Bem provável que todas essas lâmpadas aqui, ó, quando for umas 5h30, 6 horas, não, 5 horas já anoitece, né? Quando for umas 5 horas, anoitece, eles devem acender essa iluminação aqui. Porque eu não tenho certeza, mas talvez dê pra circular pelo parque à noite. Ele fica aberto. Eu vou verificar depois, mas é bem provável que eles acendam as luzes e o parque continue aberto à noite. Mas não é certeza não. Para fazer uma caminhada, correr, andar de bicicleta, lugar perfeito. Comparativamente seria algo como um parque do Ibirapuera em São Paulo. Lógico que não na mesma proporção e tamanho, né? Os cachorros só não resolvi me atacar, tá bom. Castelo de Tivoli. A gente vai viajando e vai aprendendo as palavras. Aqui na eslovena, grade é castelo. Aí lá em Budapeste, na Hungria, é rád com H em vez de G. Que eu não sei se fala grade ou rád, deve ser algo assim. Mas as línguas eslavas possuem muitas palavras semelhantes, com a mesma raiz, né? Às vezes com uma pequena diferença na pronúncia ou na escrita, mas provindas da mesma raiz. Bom,
isso aí, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu vou seguir adiante aqui, passar por aquele túnel debaixo da linha férrea, sair nas ruas da cidade, pegar a esquerda e seguir até o meu hostel, o Celica Host, uma antiga prisão política que foi restaurada, renovada e hoje é usada como hostel. Encerrando esse vídeo por aqui, a gente se vê no próximo. No caminho do meu hostel, vi esse prédio aqui, achei interessante. Eu estava olhando a placa ali, é a embaixada dos Estados Unidos aqui na Eslovênia. Prédio bem bonito, viu? Bem iluminado, bandeira americana hasteada, a águia logo acima dela. É isso aí.